Fala aí, Eliton, tudo bem? Eu vou chamar o Vieira já, tá? Pra gente já ir conversando. O pessoal já tá entrando. O Vieira já tá quase conectando com a gente aqui. Fala, grande Tudo... chefe! Fala, Vieira! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Reconhece essa camisa? Nossa, reconheço. Ah, que joia! Tá bonita, hein? Ó, Ficou bonito, tá bonitão. o Neto que me deu, gente, essa camisa há uns 2, 3 anos. Acho que já 3 anos, né, Neto? 4 por aí. É uns 4 anos. Nossa, que legal. E, Vieira, pô, já tem o pessoal entrando aí, ó, vendo o pessoal da família, vi minha mãe, Que minhas legal, primas entrando, a Silvia que trabalha comigo. Ah, legal. que joia. Já está o pessoal entrando. Bom, só um registro, aí o Neto falou sobre isso da última vez, né? Eu acabei de olhar aqui só no meu perfil, tinha 10 pessoas fazendo live. Então pode ser que dê alguma travada aí, coisa do Instagram mesmo, né? Então o pessoal vai nos suportando, se cair, volta, não vai embora não, porque o papo continua. A gente sempre continua respeitando aí o prazo de 1 hora. É isso, né, Neto? Boa, boa, Vieira. Sempre bom lembrar. Teve gente que numa das nossas lives caiu, o pessoal já saiu, pô, não dá para voltar, é só entrar de novo que a gente vai estar conectado aqui. Boa, Perfeito. Vamos para o primeiro quadro da noite? Boa notícia vamos. da semana? Minha boa notícia da semana não é nada comigo, mas eu vi uma notícia muito legal num site de notícias chamado Só Boa Notícia. Eu gosto muito de entrar nesse site porque ele cumpre um outro papel. A imprensa fala muita coisa, a imprensa tradicional, né? Muita coisa negativa às vezes, e esse site é legal. Só Boa Notícia. Muito bom. É soboanoticia.com.br. Dá um Google aí que vocês acham. É uma boa dica, hein, Vieira? Boa dica já para o pessoal aí. E não é notícia boba, não, viu? Notícia boa. Notícia jornalística, só que com viés positivo. Ô, Vieira, só para não perder um pouco aqui, o meu irmão entrou, falou que você tá com cabelo lindo, diferente aí, mudou o cabelo. Eu não fiz nada. Acho que foi que eu arrumei o cabelo tá um pouco molhado ainda, mas obrigado. Obrigado. É, vamos lá. E aí, boa notícia é essa? Então, a boa notícia é a seguinte: eu vi a história de um rapaz chamado Fábio Rios, que mora no Rio de Janeiro. O Fábio, ele não conseguia ver muitos pais. E aí, aliás, o pai dele estava doente, ele não conseguia saber o que o pai dele tinha, e ele não conseguia visitar os pais, porque ele é agente de ator lá no Rio de Janeiro, e daí corria do trabalho e tal, não conseguia. Veio a pandemia e ele foi obrigado a ficar mais próximo do pai, porque o pai piorou de saúde. E ele precisou trazer o pai para morar perto dele, todo mundo se isolou na casa. O resultado disso foi que ele descobriu que o pai dele tinha. Ele descobriu que o pai dele já estava num processo de desenvolvimento de Alzheimer. Com isso, ele conseguiu fazer o tratamento. E o pai, que dava muito trabalho, hoje estão vivendo muito bem. O pai tem Alzheimer, mas ele está conseguindo tratar. E aí eu achei muito interessante isso, porque quanta coisa ruim o isolamento não nos trouxe, né? E muitas vezes a gente, nesse vício de olhar só o lado negativo das coisas, acho que é um vício da maioria das pessoas hoje, não olha quanta coisa positiva pode estar acontecendo quando a gente está se fechando com a esposa dentro de casa, com o marido, com a filha, o filho, o pai, ou com nós mesmos, só com a gente. Quanta coisa boa a gente pode descobrir. E aí eu acho que isso justifica muito até um pouco desse quadro nosso, né, Neto? Porque olhar o positivo é um exercício difícil. A gente é muito acostumado Trabalho. a olhar o negativo, é trabalhoso. Dá muito trabalho. A gente está muito acostumado a olhar só o lado negativo. Então a gente coloca esse quadro aqui no começo para que a gente possa, até a gente é um exercício legal, né? Eu e o Neto ficam olhando, puxa, o que que teve de bom? Gente, procurar o que teve de bom na semana é um exercício de positividade que, ora, traz um benefício gigantesco. Essa é a minha boa notícia. O filho que conseguiu descobrir o problema do pai porque se aproximou dele na pandemia. Nossa. Vieira, você já trouxe uma reflexão, né? Olha que bacana. A sua boa notícia já vale para todo mundo refletir agora, né? E que seja uma prática diária, realmente.
né? E não a gente ficar lamentando o que deu errado no dia, ou que alguém está doente, que não está legal. Vamos ver o copo cheio, né? A parte É. do copo cheio. Vieira, a minha boa da semana. Cara, eu estou tão feliz por uma descoberta. Na verdade, semana passada, eu fui para Rio Claro para ensaiar com a banda, que a gente vai retomar, nós vamos fazer uma live, já estou avisando todo mundo aí, a banda vai fazer uma live no dia 20, que é um sábado à tarde, mas eu vou mandar para todo mundo aí. E fui fazer um ensaio, e eu fui um pouco antes, combinei com o meu irmão, mano, vamos fazer uma caminhada? O meu irmão, pô, vamos fazer uma caminhada, fim de tarde. E nessa caminhada, a gente conversando, também sai boas reflexões com esse irmão, ele está nos assistindo aqui. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mano, você me falou um tempo atrás que você estava lendo Osho. E ele me comentou mesmo, e eu sempre via Osho, algumas frases de Osho. E eu sempre gostei, sempre me identifiquei com as frases, mas eu nunca peguei um livro para ler. E ele falava, poxa, já estou no 5º livro do Osho. Eu falei, caramba. E ele foi me falando um pouco, eu me interessei, eu falei, me empresta que eu vou levar. E aí foi legal, no dia seguinte eu dormi em Rio Claro, no dia seguinte ele foi lá e levou o livro para mim. Trouxe aqui para Vinhedo e fui ler esse livro, esse final de semana, né? Final de semana até ontem. Eu falo para você, Vieira, que eu já estou no meio para o final do livro. E essa é a minha boa notícia, ó. É esse livro aqui, ó, do Osho. Moral e Moral, Amoral. O que é o certo e o que é o errado. Gente, eu vou ler durante a live, porque tem a ver com o assunto, e eu falo que nada é por acaso, mas eu vou ler uma passagem aqui que fala exatamente de pessoas agressivas e pessoas passivas. E eu fiquei encantado, vou terminar o livro rapidinho e já vou pedir para o Mano outros livros. Já falei com ele hoje, falei, cara, obrigado. A minha outra irmã, né, a irmã Jaqueline, ela começou a ler também, acho que através dele. E ela também, acho que já está no 2º, 3º livro lendo. É uma dica aí para vocês. O Osho é um guru indiano, e ele era visto como ele é chamado, né? Era chamado como o guru politicamente incorreto. Por quê? E por que eu gostei tanto dessa leitura? Porque eu consegui encontrar um conteúdo que não é mais do mesmo, Vieira. É diferente de tudo. Meu amigo, leia Osho se você não leu ainda. É o meu primeiro, mas eu falo para você, eu vou ler todas as obras desse cara, porque eu fiquei assim, de cara. Muito bacana. Essa é a minha boa notícia e já divido com vocês. E uma dica, Vieira, eu acho legal nas lives, teve uma pessoa que me falou isso, a gente trazer dica de leitura. Então essa já fica uma dica de leitura para vocês aí, ó. Tá Oxo, de bom? trás para frente, de frente para trás, mesma coisa. Ah, não, não dá. Não dá. Não dá. Tá ao contrário? Aí tá, né? É. Tá bom. Vou colocar A no Silvia, espelho para mostrar. a Silvia comentou que o Osho é bem fora da casinha. Pareceu Ele aqui. por isso não é mais do mesmo. Mas eu adoro fora da casinha. Porque a gente precisa trazer, eu acho que novos conceitos, e tem, por incrível que pareça, ainda tem, Vieira. A gente precisa descobrir. Eu agradeço, meu mano, obrigado. Obrigado pela minha irmã também, que falou, Neto, lê Osho, obrigado para os dois. Ótimo, valeu. Da semana, acho que dá para enriquecer com o pessoal aí. Muito bom, Neto. Adorei sua notícia. Vamos pro tema? Vamos. Vamos lá então. Bom, antes da gente já entrar no tema, né? Pessoas agressivas e passivas, eu devo dizer que eu fiquei surpreso. A gente fez uma votação pela primeira vez, né? Para saber que tema que as pessoas queriam, e a gente colocou dor versus sofrimento, que era algo que tinha aparecido muito nas outras lives, e pessoas agressivas e passivas. E deu uma lavada, assim. Eu lembro de que foi 80% a 20% pessoas agressivas e passivas. Galera, acho que tá sofrendo um pouco com gente agressiva, ou tá sendo muito passivo. Tem gente sofrendo aí, eu acho, Neto. Com certeza, todos nós somos ora agressivos e ora passivos, mas tem a predominância. Mas a gente vai discorrer sobre isso, Vieira. Mas eu também me surpreendeu. Muito. O Fabiano já mandou aqui, Neto, você é passivo? Fabiano Ferre. Guarda a pergunta aí, daqui a pouco o Neto responde pro Fabiano é um paspalhão aí, ó. Sacana. Bom, a gente recebeu algumas perguntas ao longo da semana. Por exemplo, a Raquel perguntou assim, por que esse comportamento? Agressivo, no caso, ela estava se referindo. A Tami Gonçalves foi na mesma linha.
O passado influencia da pessoa ser desse jeito, tanto passivo como agressivo? A Kátia Boa, Carvalho. Tami. O que fazer com a pessoa que geralmente fala calmo, mas se você não concorda com ela, ela se torna agressiva? Isso é legal. Isso é legal. Nós vamos responder tudo isso. Essas 4 perguntas acho que são legais para começar a reflexão. E aí eu fui, né, nessas minhas pesquisas, comecei a identificar alguns perfis aí de pessoas agressivas. Tem muito, muito perfil. Muito. Você tem desde aquele agressivo violento, que agressivo e violento é diferente. O violento, ele é o exagero da agressividade. É quando a pessoa já vai para uma agressão física, por exemplo, quando ela te xinga verdadeiramente. Isso é o exagero da agressividade, a violência. Isso tem que ser refutado, enfim, a gente não concorda de forma alguma com nenhum tipo de violência. A agressividade, eu já vou trazendo uma frase polêmica aqui. A agressividade ela é essencial e se não fosse ela, o ser humano não estaria aqui. Isso é forte. A agressividade é essencial, é necessária e é natural. Todos os seres humanos, todos os seres vivos, não só os seres humanos, possuem a agressividade como parte da sua essência. Tá nesse planeta Terra, vai ter a agressividade como parte da sua essência, porque neste modelo de planeta, neste modelo de vida que nós temos, a agressividade é a forma com que você luta pela sua sobrevivência. Então, já no começo dessa live, se a gente partir desse princípio, nós vamos começar a entender muita coisa. A agressividade é natural e faz parte da luta pela sobrevivência. Eu fui pegar, e aí acho que é o que a gente vai conseguir entrar um pouquinho mais nessa live, algumas coisas que eu vi em algumas pesquisas que incomodam mais as pessoas naquelas que são consideradas mais agressivas. O que me faz sofrer? No ambiente corporativo, na família, na vizinhança em geral. As pessoas reclamam muito de que os agressivos são manipuladores. Isso é verdade. Então, a pessoa agressiva, ela vai manipular. Ela vai saber usar muito bem o silêncio para te fazer sofrer. Muitas vezes usa da ironia e do sarcasmo, da mentira, da intimidação. Faz pressão psicológica. Quem vai se identificando aí vai pegando lenço para chorar. Faz de tudo para conseguir o que quer. E não mede esforços para te fazer menor. O agressivo, nos dias atuais, ele é um agressivo muito psicológico. Ele te faz sofrer com suas atitudes. Aí, já falando de psicologia, e já olhando para esse agressivo como alguém que é assim porque essencialmente a luta pela vida é assim, eu trago a seguinte frase que eu peguei essa tarde. Eu li vários textos falando sobre o tema durante a semana, né, para ir relembrando alguns conceitos, mas essa frase me chamou muita atenção. Por trás de todo comportamento agressivo tem uma grande dor escondida. E a outra, pessoas agressivas só querem ser abraçadas. Eu postei, inclusive, isso no meu Instagram, para a gente começar a refletir. Como a agressividade ela é essencial, eu vou tentar trazer um pouquinho, Neto, de uma reflexão. Se eu estiver viajando, você me para, porque Não, tá viajar ótimo. é uma delícia. No nosso planeta, gente, a vida, ela tinha 2 caminhos quando ela começou a ser desenvolvida. Se nós tivéssemos um ambiente, isso está na ciência, você pode procurar aí nas teorias do Big Bang e tudo mais. Se o nosso ambiente fosse totalmente favorável, se nós não tivéssemos um clima hostil para viver, nós buscaríamos a vida eterna. As nossas células não morreriam, elas não se reproduziriam. Em lugares onde o clima é muito bom, a vida é mais longa. Você tende a viver mais. Mas, em lugares onde o clima é hostil, a vida ela tende a se reproduzir mais rapidamente. Por isso das nossas células que se reproduzem, por isso que todos os animais, todas as plantas tentam se reproduzir.
Elas tentam cumprir esse ciclo para não perder o DNA, para o DNA, para o código genético ir para frente. Mas por que elas tomaram essa decisão? Porque o clima era hostil. Então elas sabiam que o tempo de vida seria muito pequeno. O tempo de vida seria tão curto que elas teriam que passar logo aquele código genético para frente, porque a luta ela é constante. E o planeta foi se desenvolvendo assim. E todas as espécies se desenvolveram assim. Desde de uma bactéria, de um pequeno vírus, um vírus, uma bactéria simples, até a vida mais complexa da Terra, que pode ser considerado o ser humano, se desenvolveu na luta, se desenvolveu na dificuldade, se desenvolveu tendo que brigar para sobreviver. E aí a gente começa a olhar para outras espécies. Eu gostei muito de um exemplo, pesquisando sobre isso eu me lembrei de um exemplo do próprio planeta. Quando a gente olha para o clima, o que determina o tipo de vida que tem em cada país, em cada região, é o clima. Países mais tropicais, por exemplo, nós temos muita água, muito sol, muito calor, que é tudo que as plantas adoram. Então a planta recebe muito sol, ela recebe muito calor, ela recebe muita água e ela se desenvolve e cresce muito rápido. O resultado é que as plantas tropicais têm pouquíssimas defesas. Pouquíssimas. E, inclusive, isso altera a forma com que a planta cresce e o que ela oferece. Toda vez que você vê uma árvore com folhas mais lisas, como assim? Folhas longas, né? Um ipê, por exemplo, o tamanho de uma folha de ipê é da palma de uma mão, uma folha lisa. Significa que aquela árvore ela tá pouco preocupada em reter coisas, em guardar coisas, porque ela sabe que o ambiente dela tem muito. Então ela não vai querer guardar água. Essa árvore ela recebe tanto que ela deixa a folha dela bem larga para jogar a água para o ambiente. Ela devolve aquilo que ela recebe. Aí a gente começa a olhar para países nórdicos ou países mais do sul, onde neva, onde a vida é difícil, onde o sol não entra tanto, onde não tem tanta chuva. Ali predomina as coníferas, que são os pinheiros, para a gente ser mais simples no jeito de contar. Vocês já olharam para um pinheiro? As folhas do pinheiro elas são em formato pontiagudo, são agulhas. O que isso significa? O pinheiro está morrendo de medo de perder água. Então ele não vai soltar água no ambiente. Tudo que ele pegar, ele vai trazer para ele. Egoísmo? Não, ele está num ambiente em que ele precisa sobreviver. Ele pegou uma chuva, agora, vamos supor aí no mês de junho, talvez a próxima só daqui a um ano. Então ele vai retendo aquela água para salvar a sua vida. Nesses ambientes onde o clima é mais seco, também há uma grande incidência de incêndios florestais naturais, um raio que cai, o próprio sol que pega e faz o incêndio. Quando você olha para a casca dessas árvores, a casca das coníferas é muito mais grossa, porque ela precisa se proteger dos incêndios. Tanto é que árvores adultas, coníferas, quando acontece um grande incêndio numa floresta dessa, você olha e pensa, a floresta morreu. Não. Alguns meses depois ela está brotando de novo, porque a casca dela ficou tão grossa, porque ela já esperava o fogo, que ela não foi atingida. Ela já estava preparada. Se você olhar para as árvores aqui dos trópicos da Amazônia, por exemplo, as cascas não são tão preparadas, não tem fogo. Ali é muito menos a agressividade do ambiente. Ela nem se prepara para isso. E aí eu olho para as pessoas. Por quê? Porque nós somos fruto desse planeta que desenvolveu as árvores, que desenvolveu os animais, que desenvolveu a cobra, que só tem veneno porque ela quer se proteger, ela não quer morrer. Não é que ela quer agredir alguém. Que desenvolveu uma abelha que tem ferrão, não é porque ela quer ferroar alguém. A abelha produz mel, mas ela tem um ferrão porque se caso alguém a ameaçar, ela vai ferroar e vai te fazer sofrer. É uma defesa, né? É uma defesa. E o ser humano não seria diferente, porque nós somos desse planeta. Então, vamos voltar aos nossos ferrões, às nossas cascas, às nossas folhas pontiagudas, que nada mais são do que simples e pequenas defesas. Uma pessoa agressiva nada mais é do que uma pessoa que está tentando satisfazer as suas necessidades básicas. Aquelas necessidades básicas de Maslow, que a gente tanto fala. A pessoa ela quer sentir segura, ela quer se sentir aquecida. Todos nós queremos isso. Seguros, aquecidos, amados, reconhecidos, ter uma boa noite
sono, um bom repouso, a gente quer ser livre de frustração, a gente quer ser bom em alguma coisa, quer que as pessoas nos reconheçam. E aí, lá na infância, de repente, falta um pouquinho de carinho, falta um pouquinho de amor, falta um pouquinho de reconhecimento. Talvez o ambiente era tão hostil, talvez a pessoa, se ela não se tornasse agressiva, ela nem viva estaria, porque viveu numa situação social tão perigosa, tão agressiva em cima dela, que ela teve que se tornar agressiva como resposta. Ela não Instinto teve de sobrevivência. de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. O mesmo instinto que toma as árvores quando criam cascas grossas para se proteger do fogo, toma a gente também. É instinto de sobrevivência. Eu preciso sobreviver. A grande diferença dos animais, da abelha, do leão, da cobra, das árvores, para nós seres humanos, é que nós evoluímos de forma igual, ou fomos criados de forma igual. Mas nós fomos as únicas espécies desse planeta que foram dotadas de algo chamado córtex pré-frontal. E é aí que está o X da questão. Uma abelha age pelo instinto, não tem escolha. Um cão age pelo instinto, uma árvore, sequer instinto, tem. Mas nós, seres humanos, somos dotados de algo chamado córtex pré-frontal, que é onde estão as nossas decisões, onde está o nosso raciocínio, a nossa razão. Então, antes da gente começar a falar como sair, como enfrentar essa situação, tanto como pessoa agressiva, como quem está sofrendo com agressividade, eu vou passar a palavra para o Neto para ele falar do outro perfil, que é o perfil passivo. Já identificamos aqui o agressivo e o porquê é assim, Neto. Agora tem o passivo. E o passivo é... Ser passivo também é ser agressivo, é instinto? Como é que é isso? Primeiro, Vieira, e eu quero falar para todo mundo, para quem não sabe, a gente já falou isso nas primeiras lives, mas depois a gente nunca mais se apresentou. Mas eu quero fazer um parênteses, o Vieira, ele é um dos, eu falo que um dos bons, se não um dos melhores especialistas em sustentabilidade. E você, Vieira, conseguiu trazer e fazer essa relação muito bem feita, falando da agressividade, e trazendo, fazendo esse paralelo com a natureza. E você, conhecedor como cara, você deu uma aula para a gente de botânica e, ao mesmo tempo, mostrando essa relação bonita que existe, que é do instinto, que realmente todos os seres vivos são instintivos. E você falou muito bem que a diferença nossa está aqui, né? E, infelizmente, a gente ainda tem dificuldade, tendo esse benefício que nós temos, esse diferencial, a gente tem dificuldade de lidar, que eu falo que é com os nossos sentimentos, conseguir traduzir o que tem da emoção, né, do campo inconsciente, trazer para o consciente e trabalhar na razão, que eu sempre vou falar sobre isso, que são as nossas reflexões aqui. Vieira, eu queria trazer um dado também, tá? Não é só você que pesquisa, não. Mas eu ainda quero continuar no agressivo pelo seguinte, eu gosto sempre de trazer o extremo, que fica fácil exemplificar para as pessoas, se a gente está falando do agressivo, né? E é muito importante a gente investir esse tempo no agressivo, porque os outros dá para a gente resumir um pouco mais, mas é importante a gente entender o agressivo. Eu peguei um dado, cara, interessante. No mundo, nós somos, é uma pesquisa de 2019, nós somos 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Bilhões. Eu falo que de 1 a 3%, pesquisa isso, tá? 1 a 3% são de psicopatas. Nós estamos falando, então, se a gente pegar 1%, 70 bilhões, 70 milhões de psicopatas. 70 milhões. Trazendo para o Brasil, para a nossa realidade, na pesquisa são 209 milhões de habitantes, e a mesma relação, fazendo de 1 a 3%, trazendo para o 1, são 209 mil psicopatas. Essa relação, a pesquisa ela fala que se você compara com o mesmo índice de vitiligo, das pessoas que têm vitiligo, que é de 1 a 3% também. Então, imaginar que quando a gente vê uma pessoa com vitiligo na rua,
nessa mesma relação a gente pode estar vendo um psicopata também na rua, no mesmo percentual. E não é incomum ver pessoas com vitiligo na rua. Por que é importante a gente falar do psicopata? Falar, peraí, mas o Neto foi muito longe, né? Só o psicopata é agressivo? Não é isso. Mas eu falo para vocês que muitas das características do psicopata nós encontramos em pessoas comuns ou não psicopatas ao extremo, porque todo mundo pensa no serial killer. O serial killer é o psicopata que mata. É importante saber que nós temos níveis de psicopatia. E não se fala em sociopata mais, tá? Isso é importante. Não se distingue mais a relação de sociopata, é psicopata mesmo, mas com níveis. Tem o que mata, tem o que é muito rude, que também prejudica as pessoas, mas nós temos psicopatas, chamados psicopatas leves, que estão dentro das empresas, dentro dos lares, estão na sociedade, numa comunidade. E olha a características parecidas que nós encontramos nesses psicopatas, que eles desrespeitam, tanto o psicopata que mata, ou o psicopata leve, que está numa empresa, por exemplo, ele desrespeita leis e costumes sociais, essa é uma característica. Ele desrespeita o direito dos outros, ele não está nem aí com o direito dos outros, ele não tem remorso, ele não tem culpa, né? Ele manipula, você falou do manipulador. Então, essas características você encontra no psicopata que mata e nesse psicopata que estão dentro das organizações, por exemplo. Que a gente, bastante, nas nossas conversas, a gente remete ao ambiente corporativo. Tem muita gente que nos assiste que trabalha, né, em ambientes corporativos e que eu tenho certeza que consegue identificar algumas pessoas assim, né, só com essas características, né, falta de empatia, né, ele não sente culpa quando ele humilha alguém. E uma característica desse psicopata leve que está dentro das empresas, ele é assim, ele pisa nos mais fracos e ele se acovarda para os mais fortes. Eu quero dizer com isso, vamos falar de um gerente, né, uma média gerência, onde ele olha para a equipe dele, ele pisa naquela equipe, ele humilha, só que quando ele vai falar com o diretor, que é o chefe dele, ele fala amém, chefe, sim, senhor. O cara muda totalmente Oi? Entendi. Ele chega abanando o rabinho. Isso. Então, assim, é muito comum a gente ver isso. E uma outra pesquisa que eu sempre falo, e eu fui buscar também uma mais recente, e isso não mudou, tá? Onde existe o maior índice, quais as profissões que têm o maior índice de psicopatia. Essa psicopatia leve, não estou falando do serial killer, não. O número 1, a profissão onde mais se encontra esse nível de psicopatia, são exatamente os CEOs de empresa, os presidentes, diretores de empresa, os altos executivos, é onde se encontra mais. A segunda profissão são advogados, terceiro são profissionais de mídia, de rádio e TV, quarto é o vendedor. Então, assim, eu quis trazer isso para a gente ver como é importante a gente conseguir identificar, mas não para julgar, não para apontar o dedo, mas para entender. Porque nós lidamos com essas pessoas no dia a dia e muitas vezes a gente não consegue lidar. A gente fica indignado, né? A gente fica bravo de estar nesse ambiente de trabalho, mas a gente precisa começar a olhar com outros olhos. A gente fala com os olhos da alma. A gente precisa ouvir essas pessoas com os ouvidos da alma, né? Que é um pouco do que a gente vai falar que não é o passivo. Eu já vou entrar no passivo. Gente, tem um trick que a gente fala, uma pegadinha aqui, no título da nossa live, que é a pessoa passiva e a pessoa agressiva. O comportamento passivo e o comportamento agressivo. Se eu falar para vocês que não existe o comportamento passivo, o só passivo, não existe. Quando nós falamos, e olha que interessante, eu vou explicar isso. Quando nós olhamos, bem rápido, quando nós olhamos para o passivo, falar que aquela pessoa é passiva, né? Parece uma pessoa calma. Na verdade, essas características, elas estão muito daqui para fora. Daqui para dentro dessa pessoa passiva, existe uma agressividade enorme. O que a gente chama de passivo, nós temos que passar a falar passivo-agressivo.
Isso é um termo mesmo, é assim que se usa. Tá? Um traço de personalidade passivo-agressivo. Por que agressivo? Primeiro, porque ele está agredindo ele mesmo. A partir do momento que ele se faz de santo em uma situação, que ele faz o quê? Ele faz para agradar o outro, mas no fundo ele não está querendo fazer aquilo. Mas ele se faz de santo, não, amém, amém, vamos, eu vou com você. A gente usa o exemplo de que quando a esposa convida o marido que está assistindo um jogo de futebol, vamos no shopping comigo, preciso fazer umas compras, me leva no shopping. E o marido abaixa a cabeça, fala assim, vamos no shopping, deixa o jogo dele, que estava louco para assistir o jogo do Corinthians, e ele vai com a esposa no shopping. Só que ele está sendo agressivo com ele mesmo sem perceber. E aí o que acontece? Esse é o primeiro momento. Ele fica pé da vida com ele. Oi? Do Corinthians tem que deixar de assistir mesmo. Ninguém merece. Tá, não vamos entrar nisso. Ele fica com ele mesmo, ele fala, puxa, eu não queria ir, por que eu estou cedendo? Por quê? Porque ele está dando de santo. Né? Eu vou com você e demonstrando daqui para fora que ele está sendo uma pessoa passiva. Isso nas relações, gente, é muito comum. Né? Marido, mulher, namorados, é muito comum. Mas a gente também dá de santo no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente. Isso é uma característica, é um traço de personalidade de algumas pessoas. E essa pessoa sofre muito. Porque esse primeiro momento, ele está sendo agressivo com ele. Mas vai chegar um momento que ele vai explodir. Ele não vai se conter. Porque é um acúmulo de culpa contra ele mesmo. Né? Ele se culpa de ter esse comportamento de não conseguir falar não, que uma hora ele vai explodir e aí vem a agressividade para fora. Eu quero aproveitar, e é o que eu falo, não existe coincidências, né? O livro, de novo, eu vou pedir licença para ler um trecho para vocês desse livro aqui, que fala exatamente sobre isso, do Osho, tá? Fala assim, ó, a pessoa violenta, ela pode cultivar a não violência. A pessoa violenta, ela cultiva a não violência. Então nós estamos lendo esse passivo. Ele cultiva o não ser violento. Qual será o resultado disso? Na superfície, haverá uma fina camada de não violência. Mas apenas na superfície. Ela não terá sequer a profundidade da pele. É uma superfície fina. Arranhe ligeiramente a superfície de qualquer homem não violento, entre aspas, e você verá o surgimento da violência. Cuidado com as pessoas não violentas. Elas são as pessoas mais perigosas se tiverem sua superfície arranhada. Se você arranhar uma pessoa violenta, ela pode não ser tão violenta porque não carrega dentro de si uma violência reprimida há muito tempo. Eu vou repetir. Se você arranhar uma pessoa violenta, essa seria o agressivo, né, que daqui para fora ele é agressivo mesmo, e demonstra isso, ela pode não ser tão violenta porque não carrega dentro de si uma violência reprimida há muito tempo. Diferente do passivo-agressivo que ele vai carregando, ele vai juntando. Ela explode de vez em quando e por isso não há esse acúmulo de violência. Mas a pessoa não violenta, que é o que a gente chama do passivo, ela é muito perigosa. Está carregando dentro de si grandes forças explosivas. Apenas um pequeno arranhão irá criar uma centelha e ela vai explodir. Pode se provar assassina. Pode ser muito perigosa. Quando você cria a não violência à sua volta e dentro de si a violência em ebulição, você está vivendo em uma prisão. Osho, ontem lendo isso, sem querer, né, nada é por acaso, caiu como uma luva, que aqui a gente já falou, e fez essa comparação do agressivo que a gente acha ruim. O agressivo, gente, a gente está vendo o comportamento dele, a gente sabe o que existe ali. Está sendo ele para fora. E bom para ele, porque ele está colocando aquilo para fora, não está reprimindo, e ele solta. Ele não fica doente, ele não fica mal. Logicamente, dependendo do nível dessa agressividade, e a gente fala do nível de psicopatia, tem o que não sente culpa, isso não é legal, mas tem os agressivos que depois sentem culpa ou remorso de ter sido agressivo. E é bom isso, o arrependimento. E com isso é muito mais fácil você ir melhorando esse comportamento. Mas o passivo-agressivo, a gente precisa tomar muito cuidado. Vieira, aí o que acontece? Eu vou voltar a bola para você. Poxa, mas então não existe um meio termo?
Eu não vou falar que é meio termo, não. Eu vou falar que é o comportamento que eu acho que as pessoas esperavam de achar que era o passivo, é o ser pacífico. Quando a gente quer falar que uma pessoa é boa, né, tem bons valores, né, que gosta das outras pessoas, que é genuíno, que tem amor, que olha com os olhos do coração, com os olhos da alma uma outra pessoa e não com esse olho físico, uma pessoa que tem desprendimento, que não tem apegos, uma pessoa que não se magoa, que a gente falou, né, que ele não precisa perdoar porque ele não se magoa. Esse é o que a gente precisa buscar, o ser pacífico. E nas nossas últimas lives, para quem tem acompanhado a gente tem falado, né, desse ser que é o que nós buscamos para o nosso nível evolutivo, nosso nível de consciência, para que a gente deixe de ser presunçoso, que é a vaidade do saber, que a gente deixe de ser prepotente, que é a vaidade do poder, que a gente não seja orgulhoso, né, e seja humilde. Né, e humilde não se humilhar, é se humildar. Esse é o pacífico. E é aqui, a gente fala do propósito dessas lives, é sempre buscar passar mensagens, trazer reflexões para que a gente consiga elevar o nosso nível de consciência e consiga chegar nesse ser pacífico. Né? Hoje eu falo, Vieira, a maioria das pessoas ainda estão variando entre o agressivo, o passivo-agressivo. O passivo, eu acho que agora ficou claro para todo mundo que não existe. Pode existir o pacífico, mas eu falo para vocês que é trabalhoso chegar nisso. Fala um pouco desse pacífico, o que você achou disso? É interessante falar disso? Não dá para fazer uma assim só da gente ouvindo e não tendo que falar nada? Que coisa Eu, gostosa. eu, eu falo mesmo que é uma delícia ouvir você falar da forma como você introduziu hoje, cara. Vai lá, eu quero que Vou você fale ler um pouco dessa reflexão. Muito bom. Vou Hum? ler alguns comentários aqui que eu fui anotando. A Silvia falou assim, ó, vou falar os nomes de psicopatas, no caso. O Wellington disse assim, o Fabiano é um psicopata. O Fabiano é um deles, ele escreveu, né? Falando sobre aí o Fábio embaixo. Eu conheço um monte de psicopata por aí. Carmo, tinha mais alguns nomes na frente, eu não consegui ler direito. Ela colocou assim, ó, mas nas empresas, esse perfil psicopata ele chega a ser mais valorizado. Sim, isso acontece muito, porque é como o Neto falou, ele vai lá em cima, agrada, abana o rabinho, parece, conta para os diretores, vamos imaginar que seja um gerente. Estou falando de gerente porque eu sou gerente, então vamos falar mal de mim mesmo. Chega lá para os diretores e aí abana o rabinho, não, tá tudo certo, tá maravilhoso, esplendoroso chefe, lindo. Chega lá para a equipe, como ele prometeu algo que ele nem sabe se está certo, ele arrebenta com todo mundo, porque nesses ele pode pisar. E se alguém subir lá em cima contar, a chave da demissão está com ele. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela tem aí um sucesso financeiro, um sucesso profissional que pode parecer mais proveitoso a curto prazo. A longo prazo, eu vou falar daqui a pouco o que acontece com essa pessoa. Depois, a Gabi falou assim, ó, são muitos os psicopatas mesmo. A Gisele, a solução é amar mesmo não gostando. O Wellington, sim, o Tadeu diz que dar de santo é dar de anjo. Sim, o conceito é o mesmo, gente. Quem conhece as palestras do Tadeu, o Tadeu que está sempre aqui junto com a gente, o conceito é o mesmo. A Tere, assim, Tereza falou, o próximo tema da próxima live tem comunicação não violenta. É uma coisa dispensável, vamos colocar em votação. E a Caim e Abel, que foi o primeiro caso lá de assassinato da humanidade, né? Legal lembrar de Caim e de Abel, porque eu vou entrar em alguns temas aqui que a gente vai refletir um pouco sobre isso. Neto falou sobre os pacíficos, né? Bom, o que seria ser pacífico? O que seria? Eu refleti muito sobre isso. E aí, eu acho que ser pacífico no mundo que a gente tem hoje, ele é mais do que só um comportamento. Ele é uma missão que foi dada para nós que temos aquilo que eu comentei lá no começo, esse tal de córtex pré-frontal.
Porque quando a gente age agressiva, quando a gente age de forma egoísta, tudo isso é agressividade, tá? Quando eu sou egoísta, quando eu minto, quando eu desfaço de alguém, quando eu piso, tudo isso é ser agressivo. Quando É eu o ajo de instinto. É do instinto. é do instinto. Sabe onde está Não isso? tem razão. Não vem da razão. A gente falou disso em outras lives. Isso vem de uma parte do nosso cérebro lá chamada sistema límbico, que comanda 90% das nossas ações. Esse mesmo sistema límbico, se você abrir o cérebro de um cachorro, ele está lá. Esse mesmo sistema límbico, se você abrir o cérebro de um rato, ele está lá. Por que é que a ciência utiliza tanto os ratos para fazer experiência? Porque eles têm esse sistema límbico. Então você ensina uma coisa, aquilo grava, ele faz o resto da vida. Os cachorros também. A diferença é que eles não têm o córtex pré-frontal. Nós temos, e nós vamos bater muito em cima disso. E aí, nós podemos sim reconhecer que somos dominados pelas nossas emoções, pelos nossos instintos, grande parte do nosso tempo. Mas nós não podemos aceitar que nós vamos ser sempre assim e que nós não vamos, pelo menos, refletir sobre isso. Então, nós, enquanto seres humanos, isso é uma dádiva. Nós podemos até refletir sobre o sentido espiritual disso, se a gente quiser. Ser o único ser deste planeta que tem a capacidade de pensar é um presente. De refletir sobre o que nós vamos ou não fazer é um presente. O cachorro não tem isso. Uma baleia não tem isso. As árvores não têm isso. Elas agem daquela forma. Mas nós temos. Agora, ser pacífico numa situação como essa, eu sei que é um desafio. É trabalhoso, gente, porque nós também temos a emoção. Enquanto o outro está nos agredindo, enquanto ele está sendo agredido, nós estamos sendo agredidos. E aí temos as nossas emoções. Temos como nós vamos ter que lidar com isso. Por isso que eu considero uma missão de a gente ter que refletir sobre o tema e agir de forma pacífica, utilizando o córtex, porque se deixar ser tomado pela emoção, vai agir igual. Toma lá da cá. É isso que vai virar. E aí nós vamos partir o quê? Para a barbárie? A sociedade como um todo vai partir para a barbárie. É isso que vai acontecer. Então existem os que estão sendo tomados por essa questão da agressividade e que não sabem, não, eles são tão vítimas como nós, quanto nós, que estamos tentando ser pacificadores. Eles vão agir de que forma? Vou falar o que é que nos espera, para nós que estamos nos propondo aqui ser pacificadores. Nos espera uma pessoa que age em tudo pensando em competição. O mundo do agressivo é uma competição, porque ele não quer perder. Ele foi ensinado de que tem gente a todo momento tentando ganhar dele, tentando passar por cima dele. Então ele está numa competição a todo momento. Ele é perigo em tudo. É como se ele estivesse na selva. A todo momento tem um leão, tem uma onça tentando pegar. Então, esse é o perfil do agressivo. Esse comportamento ele É foi um animal. ele é um ele é um animal. É um Qualidade animal. de animal. Estamos falando do animal aqui. Comportamento reforçado na infância. Faltou amor, faltou carinho, faltou reforço da autoestima. Geralmente essas pessoas têm uma história de muita dor e uma coisa muito marcante nessas pessoas. Uma história de exclusão, de não se sentir parte das coisas. E aí, em vez de ela pensar no que está acontecendo e ser forte, a gente não pode exigir força de ninguém. A gente não é forte em muitas partes da vida. Essa pessoa ela reage com agressividade. Não aceita a crítica, porque a crítica para ela vai ser um ataque. Só que a vida dessa pessoa, lá quando ela deita no travesseiro, é de muita dor, muita lamúria, muita lamentação, muito sofrimento. Porque como ela trata todo mundo com agressividade, quem é que quer ficar perto dessa pessoa? E aí eu já respondo a pergunta, eu não vou lembrar de quem que eu falei aqui, que falou, mas no trabalho essa pessoa sempre é valorizada. Sim, mas a vida não é só trabalho. O trabalho fica, a sua carreira acaba. Só que você tem uma velhice para passar. Você vai precisar de amigos, você vai precisar de pai, você vai precisar de mãe, você vai precisar de filho. Você vai precisar de um funcionário, e isso, para mim, é o maior presente que um gestor pode ter, é sair da empresa, seguir a vida daquele gestor, porque marcou enquanto pessoa e não enquanto gestor. Porque é isso que nós Muito bom. somos. Nós estamos lá colocando um chapéu de gerente, de diretor, de CEO. Gente, somos gente.
buscando o pão de cada dia, simplesmente. Essa pessoa agressiva, eu estou monitorando o tempo aqui, tá? Essa pessoa agressiva vai viver no bater ou no correr, muito mais no bater do que no correr, porque é o jeito que ela encontrou de sentir segura. Simplesmente, gente, porque ela quer segurança. Ela pensa o seguinte: se ninguém estiver acima de mim, eu estou segura. Se ninguém for melhor do que eu estou segura. Se ninguém ser mais do que eu estou segura, ninguém vai passar. E assim eu vou ter sucesso. Aí entra o papel dos pacificadores, que para mim é uma missão. Eu, já que me lembraram aqui de Caim e Abel, eu já puxei rápido aqui uma coisa que está na Bíblia. E vocês sabem que eu gosto da Bíblia, eu tenho o meu lado espiritual, mas eu gosto da Bíblia como um manual de comportamento humano, sobre os ensinamentos que Jesus falou. Então eu vou falar aqui sobre o que Jesus disse sobre uma pessoa que é pacificadora. Tem isso. Lá em Mateus 5, depois quem quiser pesquisar, pode procurar. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Só aí para mim já está valendo. Só aí eu já quero ser um pacificador, para ser chamado filho de Deus. Mas ele continua: bem-aventurados são vocês quando forem insultados, porque ele sabe que o pacificador, ele é uma pessoa que ele tem uma missão aqui na Terra, que é ajudar quem está sofrendo, porque quem sofre mais não é o pacificador, é o agressivo. Porque ele está sozinho, ele está em lamúria, ele está chorando, ele não vai ter com quem passar velhice, porque ele não criou afeto. Mas aí o que ele pede para os pacificadores? Bem-aventurados são vocês quando forem insultados, perseguidos, e mentindo, falarem coisas ruins a respeito de vocês. Quando você assume um perfil pacificador, você vai assumir um perfil que vão falar que você é mole, que você não consegue revidar. Na maioria das vezes você vai ouvir isso. Só que o que Jesus falou? Mas fique feliz e satisfeito quando fizerem isso, pois é esplêndida a sua recompensa no céu. Então, existe algo além daqui e nós vamos ser recompensados porque isso é uma missão. Aí ele diz: você deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, que alimento ele vai temperar? Ele não terá mais utilidade se não ser lançado fora e pisado. Aí, para finalizar, fica estranho isso, né? Você deve ser o sal da terra. Sabe por que Jesus falou que nós devemos ser o sal da terra? Porque Jesus viveu numa época que era totalmente agrícola, atividade. E na época, qual era o grande produto que se utilizava na terra para equilibrar a terra? O sal. Vocês sabem que tudo na terra é pH. Na água, no planeta. Na água, na terra. Quando a gente olha para uma terra e o agricultor vê que ela está desequilibrada, se ela tiver com o pH, vai crescer. A terra vai estar ou ácida ou alcalina. Não vai ter sal na fibra. Misturando na terra, está lá em cima que está ácido, coloca no rumo certo. Pega quem está lá embaixo, coloca no rumo certo. Seja o sal da terra. Isso é ser pacificador. Olhar para quem está judiando, dá um abraço. O que aconteceu com a sua história que você ficou assim, tão agressivo? Olhar para quem está muito pacífico, o que aconteceu? Pacífico não. Passivo. Para quem está muito passivo, por que você não consegue abrir a boca e você é agressivo? Você vai ter um infarto. Você está sendo agressivo com você mesmo. Então, pega quem está ácido demais, sal da terra, coloca aqui, ó, nesse equilíbrio. Pega quem está alcalino demais, coloca aqui, ó, nesse equilíbrio. Sejam o sal da terra, aquele que vai usar o córtex pré-frontal, é isso que Jesus estava falando. Não fica andando nessa emoção, usa o córtex pré-frontal, sua terra está aqui. Muito bom, Vieira. Vieira, eu anotei alguns pontos aqui. O Tim, ele é um grande amigo de muitos anos, um fisioterapeuta de Rio Claro. Ele perguntou se a agressividade ela pode ser uma defesa. Sim, o Vieira comentou que ela é uma defesa, mas eu ainda complemento, eu falo que por trás de uma agressividade sempre tem muita insegurança. E você comentou isso na tua passagem, né? A busca, ele precisa se sentir seguro, então ele pisa no que for, em quem for, para ele ter essa segurança. Por quê?
para compensar uma insegurança que existe por trás do agressivo. A Lu Didoni, a Lu, você conhece bem, ela falou, puxa, o duro é quando esse psicopata se encontra em nível de diretoria, né? Realmente, a gente comentou aqui também, é trabalhoso você conviver nesse ambiente, mas eu queria fechar com o que o Fabiano colocou, que nós precisamos, quando a gente se lida com o comportamento agressivo do outro, a gente precisa olhar para aquilo com o nosso nível de consciência e com a nossa paz, né? Por isso a busca por ser pacífico, e filtrar aquela agressividade, né? E oferecer a outra face, que é bíblico também, né? Ofereça a outra face. A outra face não é bater de volta, a gente já falou sobre isso. É você não pagar o mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem. Você quebra a pessoa nessas relações. Eu quero complementar, ver o que você falou do comportamento do pacífico. O pacífico, gente, ele não se compara com os outros. Então, o Vieira falou da competitividade. O pacífico, ele não se compara, né? O competitivo ao extremo, essa gana de sempre sair melhor, ser vitorioso, ser melhor que o outro, ele é do agressivo. O pacífico, ele reconhece seus erros. Olha que interessante isso. Ele reconhece seus erros e suas imperfeições, Vieira. Muito diferente do quando a gente se lida com o agressivo. Ele agradece tudo e valoriza tudo que tem. Ele é fiel no pouco. Quando a gente fala do humilde, humilde é nesse sentido, não é de ter uma casinha, não ter dinheiro, não, você pode ter tudo. É você não colocar a sua felicidade nessas coisas materiais e não ter esses apegos. Então ele só agradece e valoriza tudo que tem, mas ele não está apegado àquilo. Se ele perder, está tudo certo. Então ele tem esse desprendimento material, afetivo e do tempo. E ele não se magoa, ele não se ofende. Esse é o pacífico. Nós vamos trazer sempre essas reflexões em cima desse ser, porque a nossa live, eu acho que o grande propósito, né, Vieira, é a gente conseguir trazer essas reflexões e talvez comece a ficar até repetitivo, porque não tem outro caminho a não ser a gente buscar a nossa paz interior. E a nossa paz interior a gente começa a ter quando a gente para de sofrer. E a gente só sofre enquanto a gente tiver esse comportamento agressivo. Mas o agressivo, na verdade, eu falo que é o resultado, é só a consequência. O comportamento mesmo é a presunção, a prepotência, o orgulho, é o se comparar com os outros, é não agradecer o que tem, é não reconhecer seus erros. É isso, só uma finalização da reflexão. Como é que a gente está com o tempo, Vieira? O que você acha? Temos ainda 7 minutos, que dá para a gente tocar pelo menos mais uns 5 aí, sem ter risco de perder a gravação depois. Isso, pessoal, depois a gente está colocando essa live no canal do YouTube para que todo mundo possa acessar. Então, quem quiser rever depois, mandar para amigo, a gente posta no meu Instagram, no Instagram do Neto, no Facebook também, o link com a gravação disso daqui. Neto, lindo tudo isso que você falou. Só uma coisa, complementando o que você está falando das lives, eu tenho pedido para algumas pessoas, pedido mesmo, e quando eu envio por WhatsApp, eu falo, gente, enviem para pessoas que vocês sabem que estão sofrendo, né, que não estão conseguindo encontrar essa paz, né, o sair desse sofrimento, seja qual ele for, né, seja uma dor física ou seja esse sofrimento psíquico. Enviem essas lives. Para algumas pessoas eu tenho recebido muitos retornos muito bacanas, de que tem feito muito bem, e a gente fica muito feliz com isso, que esse é o grande propósito, né, Vieira? Exato, exato. Isso mesmo, a intenção é a gente conseguir se ajudar, né? Porque eu falei pro Neto até outro dia, termina a live, até a gente se sente bem, a gente relembra muito, tá conseguindo viver no dia a dia. A nossa vida, ela é uma constante evolução, né? Agora, isso que você estava falando, Neto, sobre dar a outra face, a gente não sofre. Nesse mesmo capítulo, ele é lindo, eu recomendo para as pessoas, acho que todo mundo tem uma Bíblia em casa, se não tiver, dá um Google aí, tem Mateus capítulo 5. Jesus diz assim ainda, falando sobre esse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles verão a Deus. E ver a Deus não é no sentido de subir lá no céu, olhar Deus. Não, é provar das coisas boas. É provar de não ter rancor no coração. Ver a Deus é isso. E ele ainda Vieira, diz o seguinte,
Pode falar. Vamos falar da palavra misericórdia? Você lembra o que é a misericórdia? Pode? Misere é miséria, É. córdia é coração. Então é você sentir com o coração a miséria do outro. E qual é a miséria do outro? A prepotência, a presunção e orgulho. Então toda vez que se deparar com isso, tenha misericórdia. Porque a miséria do outro é essa. Então olhe com o coração, sinta com o coração a miséria do outro. Miséria do outro. Bem-aventurados os misericordiosos. E nesse mesmo capítulo, ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Ser pobre em espírito, não, a palavra pobre em espírito não é no sentido mesquinho, de falta de alguma coisa, de passar necessidade. De não ter o ego, de não ter aquele espírito de grandeza, de querer se colocar acima do outro. Gente, ser pobre em espírito traz tão mais paz do que ser soberbo em espírito, rico em espírito, sair pisando em cima de todo mundo e se achando, e na verdade é simplesmente, como a gente já falou aqui, para esconder algo que você não quer que as pessoas vejam. É insegurança, é tristeza, é dor. Então, para quem quer ser pacificador, uma atividade de usar o córtex, de ser cada vez mais racional, é trabalhoso, é bastante trabalhoso, mas é possível. É uma missão. E se alguém que se reconheceu como um agressivo e acha que tem que mudar, ou sabe de alguém, gente, eu não vejo outra saída, o Neto pode complementar. Terapia. Autoconhecimento. Boa, sempre. Já teve o Adib que escreveu isso aí, eu estava lendo. É isso aí, a gente sempre vai falar isso, né? Vieira, eu quero aproveitar já, senão daqui a pouco o tempo tá acabando aqui. Uns minutos. Eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo especial para minha prima Gabi. Ela tem o perfil dela de mãe para mães, com Gabi. Nós fizemos uma live a semana passada, maravilhosa, sobre depressão, e muita gente gostou, e manda um beijo para você. Eu quero mandar um beijo para as minhas tias queridas, que estão sempre assistindo, estão entrando em todas as lives, elas estão adorando. Para minhas primas também, que estão aqui, que eu vi que tem um monte de prima, e os meus irmãos, minha família, mãe, esses sempre aqui no coração. Um beijo e boa noite para vocês. E para os amigos, a gente não pode esquecer tanta gente hoje, a gente chegou, passou 60 e tantas pessoas hoje, foi muito bacana. Amigos de data, amigos os meus colegas de trabalho que estão aqui. Obrigado, gente. Com certeza. Fala, E eu vi Vieira. o pessoal perguntando aqui quando que vai ser a próxima, pelo calendário 23. A cada que a gente está fazendo, dia 23 às 8h30 tem a próxima. Obrigado, gente, por gostar tanto da gente, nos dar tanto crédito. Obrigado mesmo pelos comentários. Tem comentários aqui que eu anotei da Nani. Quando vocês falam da Bíblia, eu adoro. A Patrícia, falou tudo, gratidão. Nossa, obrigado mesmo por vocês aguentarem a gente entrar e ficar ouvindo a gente aí, em vez de ver lá o Jornal Nacional. Boa, Vieira. Gente, obrigado. Deixa eu a gente ir encerrando para não dar aquela correria. Um beijo para vocês. Daqui a 15 dias a gente está junto. Fala, Vieira. Quer imitar alguém? Quem vai imitar? O Bolsonaro, que você estava imitando na live passada. Vai, dá tempo ainda. Bolsonaro. Seguinte, hein? A partir de agora eu já encontrei a cura do coronavírus. Ok? A cura do coronavírus. Basta comprar um saco de massa de tomate. Tá lá, ok? Tá aí. Vamos todo mundo. Vamos. Tchau, gente. Tchau. Me perdoem, é imitador do Bolsonaro. É só uma brincadeira. Valeu, meu amigo. Valeu.